Amém, irmãos? Temos gente viajando, nós temos sentido falta de várias pessoas. Mas esse tempo o Senhor vai, creio, fazer um movimento no nosso meio. Bem? Abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2. Vamos meditar um pouco, um versículo curto, mas com muita coisa para nós. O texto diz: continuem a orar. A maioria das Bíblias diz assim: perseverai na oração. Perseverai na oração, vigiando em oração e com ações de graça. Parece que é um texto tão objetivo, né? Essa é a versão da NAA, mas a revista atualizada diz: perseverai na oração, continuem a orar, vigiando em oração. Algumas traduções diz velando, expressão de velório mesmo, de passar aquele tempo orando, com ação de graça. Amém? Então nós tivemos um tempo de oração e olha como é interessante. Enquanto a Kelly orava, ela disse que aqui é uma casa com propósito, é uma casa de cura. E durante essas 2 semanas é a 3ª vez que eu ouço isso. Para ser uma casa de cura, nós aqui precisamos estar curados. Então esses aspectos são aspectos proféticos. E a gente precisa enxergar assim, ó. Se você analisar, grande parte das pessoas que vieram no nosso meio chegaram mal, chegaram doentes, não chegaram bem. E às vezes a gente vem, é curado, e aí Deus quer nos transformar em enfermeiros para a cura de outros. Mas a gente fica curado e às vezes arrefece, porque a gente tem um monte de coisa para ir. Eu creio que Deus está nos despertando. Eu falei para vocês que eu tenho orado. Na última reunião de ministério ao Senhor, o Senhor trouxe uma expressão muito clara para mim, que era um tempo de nós limparmos entulhos e restaurar fundamentos. Limparmos entulhos e restaurar fundamentos. Nessa última reunião também, eu falei sobre isso no domingo passado, que nós às vezes oramos, e acho que foi a Vandir, a gente estava orando, me incomoda nós orarmos para Deus derramar fé, para que a gente não sabe orar como convém, se nós já somos uma igreja madura, tem algo que nós precisamos crescer. Então, juntando essas coisas, no domingo passado o Senhor nos trouxe sobre que a casa do Senhor é uma casa de oração. Nós lemos Mateus 21, que mostra que Deus deseja que a sua casa seja casa de oração, mas uma casa de oração de verdade. Quem não veio, por favor, escute lá a palavra. E não uma casa de consumo. E às vezes nós temos a tendência de pegar essa ideia de consumo e olhar para aqueles lugares que o povo pede dinheiro, mas nós estamos todos, nós aqui, com essa mentalidade de consumo. Porque eu venho para receber. E eu passo a semana trabalhando para te entregar alguma coisa boa. Estava ouvindo um irmão falar esses dias, que não é o nosso caso, que a igreja está sem propósito e os pastores estão todos doentes. E ele diz que é porque os pastores estão doidos para fazer culto bom para crente ruim. Não é o caso, estou comentando lá o que eu ouvi. E isso tem me chamado o que seria culto bom. Então, o Senhor nos ensina como uma perspectiva de fundamento que a casa de Deus é uma casa de oração para todos os povos, mas começa em nós. Por isso, nós vamos orar muito e vamos tentar falar menos, que é uma dificuldade danada.
Mas, vamos lá. Então, Mateus 21, Deus deseja uma casa de oração, ele diz que a casa é a casa de oração. E Colossenses 4, Paulo, com uma revelação dessa, nos mostra como nós devemos viver para que isso aconteça. Como nós devemos viver para que haja uma casa de oração, nós precisamos ser um povo de oração. Então, no Antigo Testamento, até a época dos Evangelhos, o foco da casa de oração ainda era o templo físico. Mas após a morte e a ressurreição de Cristo, nós, igreja, nos tornamos esse templo. Nós somos essa casa de Deus. A igreja local é essa casa de Deus. Então, após a morte e a ressurreição, como diz 1 Coríntios 3,16, ele fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Efésios 2,22 diz que também no qual também vós juntamente sois edificadas para a morada de Deus em Espírito. Então, essa casa de oração, nós nos tornamos essa casa de oração e Deus quer que nós sejamos um povo de oração. Então, para sermos uma casa de oração, um povo de oração, né, a oração que é a maior expressão de comunhão, adoração e dependência do Pai. Por isso Jesus expressa sobre isso. A maior expressão prática de comunhão, de dependência e de adoração e de relação com Deus é a oração. Nós não vamos entrar na onda das polarizações e vamos focar num assunto sem eu ter que ficar assim: ó, não é oração? Ah, mas tem a palavra. Eu não vou ficar justificando. Todos os fundamentos são importantes, né? E aí eu vejo assim, até estudando, vejo muito falando assim: porque Deus diz que a casa dele é casa de oração, não é casa de pregação, não é casa de ensino. Por que a gente tem que, para levantar um fundamento, tem que desqualificar outro se nós precisamos deles todos juntos? Certo? Amém? Se você estiver num avião, 10 mil pés, qual asa que você prefere que quebre, a direita ou a esquerda? Hã? Hã? Qual? Fala aí, Nazi. Então, queridos, há um corpo completo, mas há um fundamento que é um fundamento que faz as coisas girarem. É um fundamento que traz um movimento tanto de relação com Deus, tanto prático para nós. Ele é tanto vertical quanto ele é horizontal. A oração é essa maior expressão. E para sermos casa de oração, nós precisamos ser um povo de oração. Então, a casa de oração depende de ser um povo de oração, e um povo de oração precisa de pessoas de oração. Isso é essência. E a pergunta, então, deixa de ser assim: a comunidade é uma comunidade de oração? A Bethesda é uma casa de oração? E eu devolvo a pergunta: eu sou uma pessoa de oração? Você é uma pessoa de oração? Porque a igreja e a comunidade, ela será o fruto daquilo que nós como membros somos. Aquilo que acontece aqui é o resultado de quem nós somos, porque aqui nós nos reunimos para expressar a nossa identidade em Deus. Então, como ser uma pessoa de oração? O que gera uma igreja de oração? O que edifica essa casa de oração que Deus tanto deseja? O que nós estamos... O que nós temos de revelação? Porque o que eu estou dizendo para você não vai dar base nenhuma para você argumentar de que não é isso. Mas o que nos impede de entrarmos numa vida poderosa e eficaz de vida de oração? Porque se eu conversar com cada um e falar assim: a prioridade da nossa vida é a oração, alguém aqui vai discordar? Não? Precisa levantar a mão, não. Vai discordar? Você discorda de mim, irmão? Mas quem tem priorizado orar? Depois nós vamos falar, porque aqui tem um caminho aí, sobre os fundamentos de oração. Jesus nos dá fundamentos do como orar. Mas, para nós entrarmos nesse aspecto, nós precisamos ter revelação de Cristo. Ter revelação do que é.
Porque a gente é mestre de transformar aquilo que Deus nos dá em receita e fórmula. E aí perde poder. Quando os discípulos do Senhor nos ensinam a orar, Jesus ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso virou uma fórmula. E a gente sai recitando aquele negócio sem entender nada. E ali são fundamentos para nós orarmos. Então, como nós vamos ser uma pessoa de oração? O que a palavra nos fala sobre oração? O que edifica a oração? O que é uma casa de oração? Orar. A Bíblia nos diz, orai sem cessar. Então, tem muita coisa. Mas primeiro nós precisamos do fundamento. É a revelação dessa questão da oração. E Paulo nos diz, perseverem na oração, vigiando em oração, com ações de graças em oração. Qual que é o contexto dessa carta de Colossenses e com quem ele está conversando? É o mesmo contexto que nós temos vivido hoje. Paulo estava escrevendo para os cristãos de Colosso enquanto ele está preso. Então, ele não está orando para Deus mudar as circunstâncias. Ele está preso. E um dos problemas da igreja de Colossos, e que Paulo está orando para perseverar na oração, para eles vigiar em oração, é que o grande problema é que a igreja estava cheia de mistura de falsos ensinos, de filosofias humanas e de tradições religiosas e práticas ascéticas. O que é práticas ascéticas? Eram práticas que entendia que a bênção de Deus seria fruto do meu esforço humano. Então é daí, dessas práticas, que sai aqueles negócios da autocomiseração, da autoflagelação, que a gente não fica batendo os spleen nas costas, mas você faz isso de forma sem discernimento, igualzinho, que é o quê? Às vezes tem gente que jejua e ele acha que quanto mais ele passar mal, mais o jejum está sendo eficaz. Engano. O jejum é para trazer sensibilidade espiritual. Se eu orar muito intenso, então essas práticas ascéticas é que Deus dependia da minha performance. E isso hoje é uma realidade. Sabe por que as coisas não mudaram? Porque a natureza humana não mudou. E a única chance das coisas mudarem é que nós nasçamos de novo de uma nova vida em Cristo para sermos outra pessoa, morrer e nascer de novo segundo a natureza de Cristo, porque nós vamos viver até o dia que Jesus voltar, mudando os tempos sem mudar as coisas. Pode até mudar a forma, mas vamos fazer a mesma coisa. E o que nos chama disso? Paulo convoca a oração à igreja, a igreja a entrar em oração, e ele trabalha aqui com 3 fundamentos: perseverança, vigilância, gratidão. Perseverança, vigilância, gratidão, murmuração. A murmuração não está aqui. Então, por que ela está no nosso dia a dia, né? Nós somos um povo que precisa aprender a essa graça. Então, o que é perseverança? Paulo está dizendo: perseverai na oração. No começo, quando nós falamos aqui sobre a casa do Senhor é casa de oração, depois vocês vão ouvir, nesse mesmo contexto diz que as crianças gritavam em nome do Senhor e os líderes religiosos os repreendiam, e Jesus falava: vocês não sabem que é da boca dos pequenos que sai o perfeito louvor? Então vamos nos considerar com coração de criança, sem preocupar como que é o jeito de orar, e vamos continuar orando. Porque como é que a gente aprende a orar, queridos? Orando. Porque nós não sabemos orar como convém. Amém? Está escrito. Então, não tem ninguém que ora certo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei como é que esses gemidos inexprimíveis, já tentei imaginar, mas eu acho que está uma das coisas que a Bíblia diz, que os olhos viram, os ouvidos não ouviram, porque Deus abriu os céus, e existe uma coisa no mundo espiritual que a gente ainda precisa ganhar revelação, mas isso é uma promessa que o Espírito Santo intercede. O que eu entendi é que eu não falo para ele, ele vai lá e fala para o Pai e depois manda recado. O que eu entendi é que ele enche a sua vida.
e comece a encher a sua boca com palavras que Ele quer. Quando a Kelly orou, falou: essa casa é uma casa de cura, que eu falei que é a terceira vez, faz tempo que a gente não conversa, pode ser um dos gemidos que o Espírito está orando e falando conosco. Então fica atento quando alguém está orando, porque às vezes é ali Deus vai estar falando. Então ele fala perseverar. O que é perseverar? Dedicar-se continuamente, mantenha-se firme, persistir. A palavra aqui no grego eu não vou arriscar falar, que é protax, alguma coisa lá. Ele está dizendo que é uma posição de jamais abandonar o posto, que fique a morte, mas a perseverança é ir até o fim sem jamais abandonar o posto. Então perseverai na oração. Jamais abandone o posto da sua oração. Oração não é um ritual religioso. Oração é uma marca indelével da vida de um discípulo. Indelével é uma coisa que não acaba, que não destrói, que nunca vai acabar, ela vai estar ali. Muitos cristãos têm momentos de oração, mas Paulo está nos chamando a ter uma vida de oração. John Wesley diz que Deus não faz nada na terra a não ser começando em resposta de oração. Por quê? É só a gente começar, e nós começarmos a usar o cérebro que Deus nos deu. Nós somos o corpo de Cristo. Como é que Deus vai se movimentar na terra? Através do seu corpo, porque Ele não é um ser inanimado, Ele não quer agir de forma abstrata. E aí o que Ele faz? A nossa forma de participar dessas coisas é através da oração. E quer uma prova que Deus não quer participar de uma coisa abstrata? É aquela parte ali de Atos 10, quando Cornélio está orando. Olha que interessante. Cornélio está orando. Quem não queria ter uma experiência de igual de Cornélio, do anjo chegar, aparecer para você, lá no camelódromo, mas naquela bagunça o anjo chega e fala assim, do lado: ó, Deus ouviu sua oração, as suas esmolas estão sendo recebidas, Deus está muito feliz com você, mas tem um negócio que precisa para você ser salvo. Vai lá e manda chamar o Pedro para ele te pregar o evangelho, porque você não vai ser salvo por causa das suas práticas, você vai ser salvo por causa da mensagem que está no meu corpo. E o Pedro está lá. E aí o que Cornélio faz? Pega os camaradas, manda logo para lá. Manda falar com quem? Com o Pedro. Onde que Pedro estava? Em oração. Mas Pedro era um bom crente. E Deus vira e fala assim: ô Pedro, está vindo 3 sujeitos aí, você vai com ele. Não, Senhor. Eu falei: cara, não combina. Sabe uma coisa que não combina? Não, Senhor. Gente, se Ele é Senhor, não dá para falar não. Isso até nos meios mais naturais. Até no meio carnal. Pega, Rosângela não está aqui, o Fernandinho também não está aqui. Chega na polícia, pega um soldado e virar para o tenente e falar assim: não, senhor. Tem chance, querido? Uma semana na cadeia. Mas Deus é Pai. Deus não é comandante só de exército. O que Ele faz? Vai com ele. Por quê? Eu quero fazer uma obra lá. Não vou entrar muito nos detalhes, porque eu não li todo o tempo. Vai com ele. Eu jamais, come. Jamais, Deus, coloquei na minha boca coisa impura. Eu falei: Deus, agora eu sei que o Senhor sente comigo é igual o que eu sinto com meus meninos, que tem hora que eu quero enforcar. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Dá para você calar e ouvir e vai dar certo? E eu estava orando, porque a hora que eu começasse a pregar, que eu falei: na hora que eu estiver pregando, faz isso, Deus, derrama o Espírito Santo. Aquele povo foi salvo. Por quê? Deus começou um movimento de oração. Tem gente aí fora que está orando sem saber. Tem gente que Deus quer alcançá-lo, alcançar a nossa vida. Deus quer trazer uma vida plena. Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância.
Mas o fundamento para ter uma vida em abundância, ela não terminar em catástrofe, é ter uma vida de oração. Porque a vida de oração vai ser uma vida de dependência de Deus. E uma vez que eu sou dependente de Deus, Deus pode colocar os recursos na minha mão, porque a gente não vai desviar o foco deles. Nós vamos ser gestores. Então, por isso eu preciso perseverar, por isso eu não posso abandonar o posto, porque quando eu abandono o posto, eu me perco. Então, oração não é como um ritual religioso. Paulo aqui está falando sobre não ter momentos, mas de ter uma vida inteira, uma vida intensa. Não estou querendo dizer que você não tenha que ter momentos específicos, um horário específico, porque aí depois nós vamos falar sobre como orar, mas preciso perseverar na oração. Todos esses, isso era o que acontecia em Atos 1:4. A gente olha para Atos e fala assim, por que na igreja de Atos, esse dia eu pensei, a igreja de Atos não é a igreja perfeita, ela desde o começo tinha divisão, o povo brigava pela mesma coisa que a gente, comida, e os hebreus com os gregos, e se fosse, Jesus tinha voltado naquela época, mas eles ganharam uma prática do que eles aprenderam. E Deus é fiel para nos colocar. Então, Paulo está dizendo, é o que acontecia. Todos esses perseveraram unânimes em oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Atos 2:42. Romanos 12:12 de novo fala, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou ter uma esperança porque eu estou esperando Deus trazer. Eu vou ser paciente no momento que eu estou passando, eu vou ter que atravessar essa fase difícil, mas eu vou perseverar na oração. Ela é a chave. Vigilância. Persevere em oração, vigie em oração. A palavra aqui, vigilância, ela está remetendo ao estar acordado. Não é estar tenso, estar alerta, é estar atento. É não estar distraído. E ontem eu passei o dia tentando limpar meu coração para não usar o exemplo com o coração errado. Mas quantos de nós estamos distraídos, porque quando acaba a palavra, vamos orar, se levanta, vai lá para fora. Está um movimento de oração e vocês estão lá fora batendo papo. Você está sendo roubado. E meu coração fica entristecido, não está mais indignado. Porque eu vou começar a orar e falar, Deus, Ele quer a lentilha, me dá a benção. Você está sendo roubado. Não é o ritual que está cansado. Nós precisamos romper com essas barreiras carnais. Isso é estar vigilante, é não estar distraído. E hoje nós estamos distraídos. A tecnologia, não tem problema com a tecnologia, não tem problema com a inteligência artificial, porque isso são recursos. Mas o diabo está sendo vitorioso, ao invés de usarmos isso como recurso, como usando isso como distração. São vícios. Aqui, se é caso de oração, então, é olhar a própria vida, estar vigilante, é olhar para a sua própria vida, à luz da presença de Deus. Não é você estar tranquilo se você está certo ou errado no que você está fazendo. O nosso chamado é estar atento se Deus está presente aonde eu estou andando. Porque às vezes você não tem nada, está fazendo nada de errado. Mas Deus não está presente. Isso é terrível. Porque o certo e errado é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O nosso chamado é de vida e morte. É comer da árvore da vida. Então, precisamos estar atentos, não podemos estar distraídos, e isso não tem a ver se você está trabalhando muito, isso não tem a ver com o que você está fazendo, isso tem a ver com a disposição de mente, de enchimento do Espírito, de revelação do nosso compromisso na relação com Deus. Quando você está aqui, e que nós estamos nos celulares, você está sendo roubado, você está sendo distraído, você não está vigilante na oração. Pais, eu quero sugerir, eu esqueci de falar isso desde o começo, pega o celular do filho, põe no bolso, chega na hora do louvor, porque você vai ensiná-los a adorar a Deus, a cantar os cânticos. Isso é ensino, isso é estar atento à oração, isso é estar vigilante, isso é estar perseverando. Não é um momento de rito,
não é uma parte do culto, e faz parte da sua paternidade e maternidade, nós ensinarmos nossos filhos a cantar e a adorar o Senhor. Sem vanglória, eu vejo os meninos, esses dias eu quebrantei o carro do teclado, esteve ali, esteve o dia inteiro ouvindo música, porque eles cresceram naquele momento atrás de casa de som. A gente faz questão de estar, porque isso é alimento para a alma. Nós vamos sair do entorpecimento de tanta baderna de conceitos religiosos com entulhos fora do lugar, para nós voltarmos a, se a casa de Deus é casa de oração, eu preciso estar lá, porque Deus quer um povo de oração. E eu vou estar lá orando, porque eu oro sempre, e eu vou estar lá porque eu vou aprender a estar orando, e nós vamos estar numa oração coletiva, e se eu estou numa situação que eu não estou conseguindo sair, alguém lá vai orar por mim, alguém vai ter uma palavra, porque o Espírito se movimenta. Isso é consciência de que nós somos seres espirituais e corpo de Cristo. Quase que o óbvio. Estar vigilante é não estar no piloto automático. A oração nos ajuda a perceber as coisas que a correria está escondendo. A oração nos ajuda a perceber as coisas que as pressões do mundo estão nos escondendo. A vida de oração nos livra das tentações de ataques espirituais, de enganos, de mentiras doutrinárias, porque a últimos tempos a arma de Satanás vai ser o engano. Esse final de semana o irmão pegou a palavra de domingo, ficou tão mexido com ela, jogou num aplicativo de inteligência artificial, gerou um podcast falando da palavra que eu ministrei. Eu fiquei numa vontade de ouvir aquela palavra que o podcast ouviu, que aquela inteligência artificial ouviu. Eu quero ouvir essa pregação. E eu falei, como é enganoso. Hoje você olha para a internet, você não sabe se aquilo ali é real ou se é inteligência artificial. Ainda dá para saber. Mas vai ter tempo que não vai dar. O que vai me livrar dos enganos dos últimos dias? Uma vida de comunhão com Deus, onde o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Eu acho que já contei aqui, eu tinha um amigo e a gente orava muito, e o testemunho de uma pessoa, não lembro exato quem é, mas eu lembro da história, porque ele queria ver Jesus, ele queria ver Jesus, ele queria ver Jesus, e ele queria ver Jesus. E um dia ele estava no quarto, e tinha uma vida de oração. E aí abriu aquela visão, eles falam da visão aberta, vê um caminho de ouro. Pensa, parecendo aqueles negócios de casamentos, que eu nunca vi um cenário tão lindo. E aí veio aquele ser grande, vestido de branco, e veio colocar na mão, aí colocar a mão na cabeça dele. E ele repreendeu Satanás do engano. Sabe por quê, querido? Porque no meio dessas, olha só o que ele pegou. No meio de toda essa visão, ele viu fortes holofotes debaixo daquela decoração das gramas, e os holofotes apontando a luz para ele. E ele discerniu, falou, o Senhor é o sol da justiça, Ele é a fonte de luz e sem engano, não toque em mim, Satanás. E a visão desapareceu. E aí quando ele contou isso para nós, eu falei, como é perigoso. Mas Deus é fiel, entendeu? Então eu não preciso andar nesse mundo com medo de ser enganado. Eu não preciso andar nesse mundo com medo do maligno. Eu preciso andar nesse mundo perseverando na oração, vigilante na oração, sem sair do meu poço, porque o Senhor é fiel. Deus não falha, Deus não perde, Deus não me deixa à mercê do mundo do mal. Por isso eu tenho que estar vigilante. A oração tem que ser assim, cuidado para você não ficar distraído. Às vezes na hora que é para você receber uma palavra, nós nos desconectamos muito rápido. E eu tenho orado para que o Espírito Santo nos traga essa revelação e nos salve, porque é uma guerra, querido. Eu não estou falando isso como uma crise para nós, porque é uma guerra, porque a carne é fraca. Aí eu já vi gente falar assim, não, a carne é forte, quando ela quer alguma coisa. Não, a carne é fraca, porque ela é seduzida pelo mal, ela não consegue resistir ao mal, porque ela em si,
Não tem uma força. Então a oração bíblica é o que Jesus traz, é o que está em Mateus. Jesus falando: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você é crente, você quer fazer o bem, mas não dá conta de sair do lugar. Aí a gente pensa no sexo, drogas, você é cristão, você quer ir para a oração, mas você não consegue sair dos malditos rios do celular, do YouTube, do Instagram, porque é batalha espiritual que nós estamos vivendo. Não é simples. O diabo, nosso inimigo, não brinca. A Bíblia fala que sejam sóbrios. Alguém sóbrio, alguém não está embriagado, e vigilante, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão rugindo. E aí, eu nunca tinha me atentado estudando esse texto, procurando alguém para devorar. E quem que ele acha? O distraído. Onde você vê isso? Vocês já viram aqueles documentários de safari da África? Aqueles de safari africano? Dos leões caçando? Já viu o que os leões fazem? Tá, gente? Assim. O que os leões fazem? Eles vêm no bando que está tranquilo, e os que estão atentos correm. E o distraído vai para trás. E quem que o leão pega? Todo mundo já falava assim: o mais fraco. Não é o mais fraco. O leão pega o que está sozinho, o que está distraído. E o diabo está ao nosso redor procurando o distraído, porque o distraído sai do posto do seu chamado de vida. Isso não é peso, querido. Tá? Às vezes parece que se eu estiver cheio do Espírito Santo, isso é leveza, porque quem luta a nossa guerra é o Senhor. Por que o diabo não ataca todo mundo? Porque quem está no posto está guardado pelo Senhor, e ele não enfrenta o Senhor. Não pensa que o diabo não me encara, que eu vou pisar, vai. O problema do diabo é quem habita em nós. Só que essas verdades precisam estar vivas, elas são reais, mas elas precisam estar ligadas, elas precisam estar acesas, elas precisam estar vivas em nós. Terceiro ponto, persevere, não para, não interessa, vai. Vigia. Vigiar, estar atento, querido, tem muito mais a ver com a relação a Deus e conhecer a voz de Deus do que a tensão de não fazer coisa errada. O que é uma criança vigiar? É uma criança que chega num lugar, eu estava percebendo, a única coisa que ela precisa, já viu que ela conecta e vê onde o pai está? E quando o bicho vem, ela sabe para onde correr? E aí ela está solta ali. É isso que é estar vigilante. Eu estou conectado com o Pai. Eu estou livre, eu estou trabalhando, eu estou no dia a dia, eu estou exercendo funções. Estou na correria, com o problema na correria. A mentalidade nossa que está desconectada, porque Deus vai nos fazer trabalhar certo. Deus nos criou para trabalhar, moço. Adão trabalhava muito. Ele tinha que dar nome para os bichos, cuidar da terra, vigiar a terra, cultivar a terra, né, guardar do mal. Mas o que dava poder era a unção de Deus sobre a vida. Então não é essas coisas, é onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, é onde você está conectado, que esse é o ponto, é onde você vai buscar recurso. O meu dinheiro está nesse, se o meu recurso é o recurso desse mundo, eu vou buscar dinheiro. Se o meu recurso está em Deus, eu vou buscar em Deus. Né? Teu irmão que está aqui, que um dia ela estava orando: Deus, eu preciso de dinheiro, preciso comprar uma bolsa, preciso de um dinheiro, preciso comprar uma bolsa. No aniversário dele a gente estava lá. Amém. Aí Deus vai e fala com outra irmã, não deu dinheiro para ela. Falou assim: ó, compra uma bolsa e dá para ela. Está levantando a mão ali. Compra uma bolsa e dá para ela. Então, o recurso veio de Deus. Ele podia dar o dinheiro, ele podia dar a bolsa, mas o recurso vem de Deus. Então, se o meu coração, o meu recurso está em Deus, eu vou buscar em Deus todo o recurso que eu preciso. E pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho. Às vezes, vai ser muito parecido com o recurso que é desse mundo. Às vezes, Deus vai
trazer o dinheiro que eu preciso, mas ele não vai usar a fonte que eu preciso, ou às vezes vai usar. Então, não são esses sinais, é a minha relação com Deus. Eu estar perseverante, sabendo quem é a fonte, não sair do meu posto, estar vigilante e não dar bobeira de ficar distraído e com ação de graça, estando grato. Por quê? Eu sou grato a Deus, eu persevero na oração, coloco minhas aflições, rasgo meu coração, mas sou grato a Deus por aquilo que Ele fez, porque hoje está difícil. Nós somos um povo de muita murmuração e de pouco oração. Nós falamos muito sobre as coisas e experimentamos pouco. E a oração acho que é o primeiro passo da gente experimentar tudo que a gente está falando. Então Paulo escreve tudo isso estando preso, mas Paulo não pede para ser liberto, Paulo não pede para sair da aflição. Paulo está pedindo pela oportunidade de pregar a palavra. Eu acho que Paulo orava para ser liberto, sim, não tem nada de errado nisso, mas não é o foco. Eu preciso expandir o reino. Eu quero entender porque esse motivo de eu estar preso, e a oração traz senso de vida eterna. Paulo e Silas estavam presos no mais profundo cárcere. Querido, o cárcere lá não era essas cadeinhas que a gente tinha, não, era buraco. O mais profundo cárcere era o último buraco, e lá é onde caía os dejetos, os excrementos de todo mundo dos primeiros cárceres. Lá era a fossa. E a Bíblia fala que eles estavam cantando louvor a Deus, as coisas acontecem. Aí a gente se encanta com essas coisas, porque a gente não entendeu que essa é uma realidade para nós vivermos. Então, por que ações de graças? Porque isso nos ensina algo importante. A gratidão não depende das circunstâncias. A gratidão não depende do momento que estamos passando. Ela nasce daquilo que Deus já fez por nós em Cristo. Gratidão, ela nasce do entendimento de que Deus me tirou do império das trevas, não me adotou como seu filho, e como pai Ele cuida de mim. E muitas vezes o pai deixa o filho passar uns apertos. Muitas vezes o pai disciplina, porque a disciplina livra a alma do inferno. Está escrito na palavra. E Deus, nós somos filhos, e Deus faz essas coisas. E a graça é, Colossenses 1:3, Paulo fala muito sobre isso. Damos sempre graças a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Ele começa com gratidão, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança do santo na luz. Você é herdeiro de Deus, independente de agora parece que eu vou morrer, que tudo vai acabar. Eu tenho uma herança nos céus, eu preciso ser grato por isso. Transbordando de gratidão, a Bíblia fala aqui em Colossenses 2:7, Colossenses 3:15, e sejam agradecidos. Está tudo nesse mesmo livro. Perseverarmos em oração. Então o que nós concluímos? Hoje o texto está nos convocando a um despertamento para a vida de oração. Para perseverar, para vigiar, para agradecer. Nós vamos ensinar qual é a fórmula, porque as coisas de Deus, elas têm ordem. Quais são os princípios? Mas Deus considera a parte da nossa infância e maturidade e ouve as nossas orações. Elas, como eu falei da outra vez, elas só não podem ser politicamente corretas, porque Deus odeia quem fala uma coisa e faz outra. Jesus combatia os hipócritas, mas os imaturos Ele tinha paciência. E às vezes a atitude era a mesma, mas o coração está entregue. Eu vou entrar no processo de oração, não é para ver o que eu vou conseguir arrancar de Deus, mas é numa entrega para ver onde Deus quer me conduzir. Tem gente que tem medo de Deus. Não, eu vou orar a Deus, faz sua vontade. Tem medo, porque a primeira coisa que você pensa assim, eu vou quebrar, eu vou ficar doente, vou entrar numa crise, porque criou um padrão assim, maligno. Se você entregar a sua vida para Deus, você vai passar por crises terríveis, porque a vontade de Deus não é a minha. Se não for, querido, sai fora. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por que a gente não tem achado que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Aí você tem que ver se o seu coração está no lugar errado. O nosso coração. Então, eu creio que hoje o Senhor quer nos despertar a perseverar, vigiar e desenvolver em nós coração grato. Eu estava ali na hora do louvor, o John Wesley fala assim, me dê 100 homens que não temam nada, a não ser o pecado, e ter uma vida de oração,
eles vão transtornar o mundo. Falei, Deus, nessa comunidadezinha aqui, se quem tiver aqui hoje, 10 homens, não temer nada no seu pecado e desenvolver uma vida de oração, a gente acaba com a vida desse bairro, dessa cidade. Para a glória de Deus. Sem fatalismo. Na pior das hipóteses, a paz de Deus que excede o entendimento vai alcançar seu coração. Porque a gente tem a ideia de que a vida cristã é fazer grandes coisas. Não, a vida cristã é fazer o que Deus quer. Você tem um Davi, venceu guerra, matou Golias, e teve todo mundo. E você tem um Barzilai, já mais velho. Rapaz, esse homem está numa guerra terrível e tudo, eu preciso levar comida para ele. Vou lá, toma, Davi, trouxe comida para você. Vim te servir. Vou trazer água aqui, vou receber o irmão. Beleza. Aí Davi, vem que eu vou te colocar a posição grande. Falei, não, Davi, vai lá, vai no seu rei. Meu chamado é esse. Já teve irmão que veio aqui, que ficou na comunidade, porque alguém recebeu com os gorrias e indicou ele aonde sentar e acabou. Alto galardão no céu. Porque o galardão não vai vir das grandes coisas que você faz, vai vir do nível de relacionamento e obediência ao que Deus quer que você faz. O Deus quer que a gente faz, vão tirar o faz, o Deus quer que a gente viva. E quem está vivo faz alguma coisa. Então, talvez você já tenha percebido que a sua vida de oração não está como deveria. E Deus não está aqui trazendo uma culpa para nos acusar de que a sua vida de oração não está como deveria. Eu creio que essa manhã Deus quer nos despertar para nos chamar para a presença dEle, porque Ele quer nos ajudar a entrar naquilo que Ele quer que a gente entre. Ele quer derramar o Espírito Santo dEle para nos conduzir. Só que Ele não vai fazer isso conosco distraído, porque Deus nos quer consciente. Senão Ele tinha feito robô que amava Ele e nunca ia cair. Mas Deus nos quer sóbrios. Deus nos quer conscientes. Deus nos quer amando a vida dele. Você não pode obrigar uma pessoa a amar você. Você pode até obrigar ela a agir como se amasse, mas a amar não. E a coisa mais terrível é isso. Porque não acontece. Às vezes sua vida de oração não está como deveria, não é porque você é um crente ruim, não é porque você deixou de amar a Deus, não é porque você tem que ter vergonha na cara, sem vergonha. Eu falo isso porque as pessoas falam, não está vindo, não, porque eu preciso tomar. Não é por causa disso, não. Porque a guerra é intensa. E nós não estamos conscientes, nós estamos em tempo de guerra. É porque as preocupações, as distrações, a correria, aos pouquinhos foram ocupando o espaço que ela não devia no nosso coração, e os momentos de orações foram perdendo. A oração, a relação com Deus foi ficando para depois. Eu preciso resolver as coisas, depois eu vou. Está invertido. Eu estava falando esse dia, Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. E aí aqui é uma casa de oração, nós estamos na presença de Deus, eu fico em casa, eu não venho, onde eu vou achar o lugar de descanso? Então eu estou doente, eu vou à reunião, mas aqui seria um lugar de cura. Eu não estou querendo trabalhar religião, mas esse é o alvo que nós precisamos buscar. E eu vou lá, porque é casa de Deus. Alguém ali vai ter dom de cura, vai impor as mãos sobre minha vida e eu vou sair dali curado. É o que aquela mulher do fluxo de sangue fez, que a gente prega, que a gente cita, que a gente fala, mas não segue o exemplo que a mulher deixou. Vai, vou lá, vou tocar na veste, vou chegar ruim, mas eu vou. Essa é a vida de oração. Então o chamado hoje não é para a gente orar mais. O chamado que quero trazer hoje não é para que você saia com precisa orar mais, mas é um convite a sentir saudade de Deus e desenvolver uma vida de oração. Às vezes não vai aumentar o tempo, mas vai aumentar a intensidade. Às vezes não é o tempo, mas é o nível de entrega. Quero dar uma sugestão, tira 15 minutos. 15 minutos gasto para desligar a minha mente. Eu levo 1 hora, tenho o privilégio. E assim, deixa eu contar um testemunho. Eu falei do livro nem por 1 hora, aí um dia, sabe aquelas crises de meninice que a gente dá, depois fica com vergonha? Eu falei, Deus, eu não vou pôr o relógio para despertar não. Se o senhor quiser me orar das 5 às 6 da manhã, que eu acordar às 5h30, o senhor vai me acordar. Moço, parece que eu tomei 1 litro de café 2 da manhã e acordo 5 horas assim, pumba.
E eu vou aprender a ser silencioso, que eu levanto, barulhando, acordo da casa. Deus quer nos conduzir à presença dEle. Deus nos quer perto dEle. Parou para pensar que privilégio que é isso? Você não tem que orar. Você tem o privilégio de orar. Você não tem que estar na presença de Deus. Você tem o privilégio, pela tamanha graça de Deus, de andar na presença dEle. Você não tem que obedecer a Deus. Você tem o privilégio, pela graça de Deus, pela obra de Cristo, de ser filho. E sabe o que é ser filho? É você ter segurança que tem alguém que banca a sua vida nessa terra enquanto você está aqui. E aquilo que Ele mandar te fazer, filho, vai porque Ele banca. Agora, o que a gente precisa é que muitas vezes a gente usa a expressão de que Deus mandou fazer nas nossas conveniências. Então, eu preciso de uma vida de oração verdadeira para não cair do engano, que é o que está acontecendo tanto hoje, que Deus falou e lá na frente não dá certo. E às vezes pode ser Deus mesmo. Mas eu queria chamar nós a ter um tempo de oração. E você não fazer desse momento apenas o encerramento do culto. Acabou o culto, vamos orar. Mas quem sabe hoje é um recomeço de uma vida intensa de oração. Quem sabe hoje é um tempo que o Espírito Santo te alcança para ligar esse fogo, você sair daqui com fome de oração. Não é uma pressão, mas é um fundamento. Peça ao Senhor que reacenda a você o prazer da comunhão com Ele. Clame ao Senhor para que homens e mulheres estejam se despertados, que vigiam sejam guardados. Coloque diante do Senhor suas aflições, coloque diante do Senhor seus medos. Eu não sei o que está aí no seu coração, mas nós estamos na presença de Deus. Coloca aí o que vier na presença de Deus e deixa Ele organizar a sua mente. Porque uma igreja que ora é uma igreja saudável, que permanece firme, que vai ser vitoriosa. Quando fala uma igreja vitoriosa, não está falando da comunidade Bethesda. A comunidade vai ser a expressão da vida vitoriosa de vocês. A comunidade, a igreja, é a expressão da vitória de cada um de nós. E nós temos casos de oração aqui que nós precisamos perseverar. Amém? Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração? Eu vou expor alguns aqui. Né? A Ellen falou de mim, estou curada, tudo. Vamos orar para isso consolidar. Você vem e ter o diagnóstico médico assim, acabou. Vou te pôr aqui. A Udi está ali, quietinha, vencendo um desafio. Aí bateu o carro. Motoqueiros, vocês sabem que eles são incircuncisos filisteus soltos na cidade. Ela está abalada. Ficou com medo do carro machucar. E Deus foi bom que pegou um cara sóbrio que ficou lá cuidando dela e depois foi embora. E ela precisa dirigir com calma, não pode ter esse cansaço. E não vamos orar por ela, Senhor, cura isso, limpa isso. Na quarta-feira ela está vindo para o ensaio de louvor, ela tem que levar a filha para a escola, tem que trabalhar, ela está no trânsito muito tempo. É muito desgastante estar com isso. Queria que alguém fosse orar, Deus, acaba com isso, cura isso, traz segurança. E se alguém quiser oração mais sobre, vamos nos movimentar e orar. E se Deus te der uma palavra para orar para alguém, vamos nos levantar e orar. Vamos praticar isso agora, com perseverar, com vigilância. Vigia. Não vai lá para fora ou não fique aqui disperso, não. Mas se você precisar ir, fique à vontade, eu estou te alertando. Mas eu queria convidar você a ficar em pé, nós movimentarmos. Vamos sair do nosso lugar, vamos orar. Queria que alguém fosse ali orar com a Uti. Queria que nós, como igreja, fôssemos ali orar com a Ellen. Quem mais quer alguma oração específica? Se você tem liberdade. Fique em pé no seu lugar. Quem quer receber uma oração específica para nós orarmos, para concordar com você em algo que você está apresentando diante de Deus. Fique em pé. Fala, olha, eu quero oração. Se você tiver liberdade de expor pelo que você quer, a oração você exponha. Se você não tiver, só coloca a pessoa para orar. Então, quem está em pé precisando de oração,
Irmãos, eu preciso de uma movimentação para você levantar e orar com esses irmãos. Vamos lá? Pode ser ao mesmo tempo. Enquanto alguns oram com a Ellen, a dona Gasparina está aqui, a Clédia está aqui. Já está vendo há muito tempo, nem estou apresentando como visitante, depois vocês dão um abraço nela, mas vai alguém ali. Vamos, se você não tem algo, e se você não tem algo, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, não distraia e não gera distração nos outros, por favor. E se você está agoniado de ficar aqui, você tem liberdade de ir lá para fora e nós vamos estar orando por você também. Mas não gere distração aqui. Vamos erguer a nossa voz. Vamos orar juntos. Vamos levantar esse clamor. E que cada um possa estar orando. E a Bíblia fala que Jesus mandava de 2 em 2. A Valéria está ali sozinha, ok, mais uma irmã ali, mais uma irmã com a Kelly. Vamos, irmãos. Vamos sair da nossa posição de estar tão passivo. Só mulheres estão precisando de oração? Então, Deus, obrigado pela vida dos homens. Vamos orar, irmãos. Vem cá, Anselmo, junto com a Valéria, mesmo que é uma irmã, vocês são um casal. Se você é um homem e for orar com alguma outra mulher, chama a esposa, alguém perto, ministra na vida. E quem não está, esteja orando. Esteja você com Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Ore em línguas. Ergue a voz.